Welcome, O Ramadan. You are honored, O month of the Quran. بسم الله وبه أستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. Amados irmãos, minhas irmãs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Depois de louvar Allah, enaltecê-lo, mandar bênçãos e saudações para o nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, permitam-me, antes de convidar-vos para a temática que seria prioritária neste momento, que é acerca de assuntos ou coisas que quebram o jejum. Permitam, amados irmãos, vos levar a uma outra temática muito mais importante, porque, de acordo com Hudhaifa bin al-Yaman, radiallahu anhu, ele narra no hadith que queria dizer, no compêndio de Imam Muslim, ele diz: "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair." As pessoas muito perguntavam ao Nabi acerca do bem, acerca de coisas benignas, acerca de coisas lícitas. Wa kuntu as'aluhu anil shar. Mas por meu lado, eu muito perguntava ao Nabi acerca de malícia, acerca de coisas não permissíveis na Sharia. Makhafata an yudrikani, por receio de eu penetrar dentro dele, por receio de este bem deste mal alcançar a mim, por receio de praticar a malícia. Amados irmãos, isto é uma das partes importantíssimas deste grande Sahaba que nos ensina. Portanto, há coisas que, infelizmente, as pessoas não têm noção do quão elas são perigosas, ao ponto de invalidar, por vezes, este grande sacrifício que é o jejum. Amados irmãos, sejam bem-vindos a uma temática que nós poderíamos apelidá-la de a essência do jejum, ou por que não dizer, o verdadeiro significado, o verdadeiro sentido de jejum. Meus irmãos, minhas irmãs, todos nós devemos lembrar que o sentido, o verdadeiro significado do jejum não se assenta apenas em abandonar a bebida e a comida e as relações sexuais. Não é bem assim apenas. Amados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala ordenou o jejum com aquele propósito que foi citado no versículo de jejum, quando Allah subhanahu wa ta'ala diz: "La'allakum tattaqun", para que possais alcançar a piedade, o temor. Amados irmãos, o verdadeiro significado de jejum é também a abstinência, ou por que não dizer, é a abstinência do pecado. É abandonar o pecado, é criar uma barreira entre nós e tudo aquilo que é pecado. Amados irmãos, entra na cabeça, e isto é perceptível na cabeça de qualquer sensato, que o pecado e a piedade não é possível que ocupam o mesmo corpo, ou por outra. A prática do pecado, isto implica a falta da piedade, ou a insuficiência da piedade completa. Amados irmãos, o coração, amados irmãos, é que é um dos verdadeiros significados do jejum, isto é, o jejum do coração, o jejum de dentro de nós. A sunna do Nabi alayhi salatu wassalam já explica, elucida isto no hadith do Nabi alayhi salatu wassalam, que Abu Huraira narra, hadith este que encontramos no compêndio de Imam al-Bukhari, e nós já citamos várias vezes este hadith. Permitam-me que eu mais uma vez dê uma recapitulação, quando o Nabi alayhi salatu wassalam diz: "Man lam yada'a qawla az-zuri والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه." Quem não deixar a falsidade, palavras obscenas, a falsidade na fala e agir sobre ela, então Allah não tem necessidade de aceitar este seu jejum. Isto é, não há necessidade perante Allah subhanahu wa ta'ala em aceitar esta abstinência deste jejuador de comida e de bebida. Quero com isso dizer, há um incentivo maior aqui, que o jejum não consiste apenas em abstinência da bebida e da comida, de manter relações sexuais, mas também o jejum
consiste em manter-se jejuado digamos, na nossa fala. Vós sabeis muito bem, nós já explicamos a respeito disto, que o Nabi alayhi salatu wassalam, naquele hadith al-Qudus, Allah subhanahu wa ta'ala, quando fala acerca do jejum, naquele hadith vem explicitado que quando for o dia dia em que nós estivermos jejuado, o que é necessário fazermos, não podemos usar palavras obscenas, não podemos usar palavras, digamos, palavras de intriga, devemos nos proteger de tudo isto, amados irmãos. Abu Huraira radiallahu anhu, ainda no outro hadith encontrado no compêndio de Imam Ahmad, ele narra que o Nabi alayhi salatu wassalam disse: Rubba sa'imin hadduhu min siyamihi al-ju' wal-'atash. Pode ser que toda pessoa que jejua não receba nada do seu jejum de recompensa ou como recompensa, além da fome e da sede que ele passou. Por quê? Porque ele não olhou, não cumpriu com os instrumentos, digamos, os instrumentos necessários para a validez do jejum. E o hadith ainda vai além. E pode ser que toda pessoa que ora à noite, que prenoita na oração, não receba nada na sua prenoitada, além da insônia, isto é, não receba nada de recompensa. Amados irmãos, minhas irmãs, os Sahabas, por essa razão, os Sahabas, as primeiras gerações desta umma, eles ficavam ansiosos não só em jejuar, abstendo-se de comer e beber. Eles ficavam ansiosos em purificar as suas almas e juntamente dos seus corpos, livres de tudo aquilo que é desobediência, livres de tudo aquilo que é o pecado. É por essa razão podemos aqui trazer alguns athar. Umar bin al-Khattab radiallahu anhu, ele narra, aliás, ele disse o seguinte: Laysa siyam min ash-sharab wa at-ta'am wahda. Não significa, o jejum não significa apenas a abstinência de comida e de bebida, amados irmãos. Ele ainda dizia: Walakinnahu min al-kadhib wal-batil wal-lagw. O jejum sim constitui, ou o jejum significa a abstinência da mentira, wal-batil, da falsidade, wal-lagw, e da conversa fútil. Este é um grande Sahaba, um sucessor do Nabi, o Nabi alayhi salatu wassalam, Umar bin Khattab. Estamos a falar de homens que aprenderam a essência do jejum na boca do Nabi alayhi salatu wassalam, na presença do Nabi alayhi salatu wassalam. Não é só ele, Jabir bin Abdillah al-Ansari, ele também dizia: Idha sumta fasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka anil kadhib wal ma'tham. Ele dizia: quando tu estiveres jejuado, então permita que a sua audição jejua de ouvir coisas haram, permita que a sua visão jejua de ver coisas haram, permita que a sua língua também jejua da mentira e do pecado. E ele ainda dizia: Wadai adal khadim, e deixa de o que? Maltratar os empregados, abusar os empregados. E muitos de nós, infelizmente, constatamos isto no nosso dia a dia. O indivíduo é um patrão, é um empregador muçulmano. Está no seu lugar de estabilidade, no seu estabelecimento de trabalho. Ele insulta a pessoa, ele maltrata a pessoa. Aliás, falando de maltratar, amados irmãos, eu que gostava de vos chamar para uma pequena reflexão. Eu sei que o tempo pode não ser suficiente, mas vocês já pensaram, e acredito que muitos de nós sabemos, ou quase todos nós sabemos, por que Allah instituiu o Sadaqat al-Fitr, o Zakat al-Fitr, isto é, na primeira noite, digamos, ou logo depois do término de jejum, isto é, na primeira noite do mês de Shawwal. Amados irmãos, está claro isto, e logo a priori todos nós conseguimos enxergar que é para garantir que aqueles que são desfavorecidas, aquelas pessoas que não têm posses, consigam, na base dessas doações, terem uma festividade digna, para tentarem ter algum alimento digno para eles também não se sentirem mal, festejarem junto como todos nós festejamos. Amados irmãos, e já verificaram, principalmente agora, nós agora iniciamos jejum no dia 24.
Inshallah, é possível que o jejum também termine dia 24 ou dia 23. Mas, em todo caso, não há dúvida que vai terminar antes do fim do mês. É notável muitos dos empregadores muçulmanos não se interessarem com isto, em garantir, ao menos em adiantar. Questiona o seu empregado, que olha, se você desejar que eu lhe pague antes para garantir a festividade da Eid, também eu posso fazer isto. Por que a gente não tem esta iniciativa? De modo que isto pode ser, não há dúvida alguma, é um dos cumprimentos, é um dos cumprimentos deste treinamento, que é a piedade, que é o alcançar o temor. Amados irmãos, minhas irmãs, por que quando é o governo a determinar que até dia 15 de dezembro, devido à festividade de Natal, devido à festividade do final do ano, sei lá, Páscoa no outro dia, por que o governo, quando determina que devemos pagar 10 dias antes da data prefixada, nós conseguimos pagar e cumprimos aquilo com... E, subhanallah, estamos pagando até para coisas, não quero lá falar, mas por que quando é uma coisa que ganhamos aqui no dunya e no além, que é garantir que o seu empregado tenha uma festividade digna, e nós não fizemos isto, amados irmãos? Por essa razão, Jabir ibn Abdullah, quando entende a essência do jejum, ele dizia: quando você jejuar, wada'ad al-khadim, abandone, faça, divorcia, deixa tudo aquilo que se diz maltratar o empregado, tudo aquilo que incomoda o seu empregado. Amados irmãos, minhas irmãs, ele ainda dizia: وَلْيَكُنْ عَلَيْكَ وَقَارٍ وَسَكِينَةٍ, e que no dia do seu jejum haja tranquilidade, isto é, a tranquilidade e a harmonia e a dignidade sejam um espelho de você no dia em que estiver jejuado. E ele ainda dizia: وَلَا تَجْعَلْ يَوْمَ فِطْرِكَ وَيَوْمِ صَوْمِكَ سَوَاءً. E não pode igualar o dia do seu jejum e o dia em que você não estiver jejuado ser igual. Vamos lá, no dia em que você não jejuou, é agressor, vamos lá, é um indivíduo maligno, é aquilo, enfim. Mas no dia em que você jejuou, também continua a ser o mesmo. Então, alguma coisa não está bem. Talvez nós ainda não entendemos a essência do jejum. Permitam-me também trazer-vos uma das grandes sábias naquela altura dos Tabi'in, chamada Hafsa bint Sirin. Ela dizia: As-siyamu junna. Está explícito no hadith que o jejum é um escudo. Então ela dizia: Ma lam yakhriquha sahibuha. Desde que o seu jejuador não cria buracos dentro do jejum. Como é possível criar buracos dentro do jejum? Disse: وَخَرْقُهَا الْغِيبَةِ. E os buracos que nós criamos dentro de jejum, isto significa, ou quer dizer com isso, cometer a calúnia, a defama, a fofoca. Maimuna bin Mahran ainda dizia: Inna ahwana as-sawm tarku at-ta'am wa sharab. O jejum mais simples que todos nós conseguimos fazer, ou a coisa mais simples no jejum, mas que não completa a essência do jejum, é abandono de comer e beber. Nós já explicamos aqui numa das nossas intervenções a respeito das tipologias ou das categorias de jejuador. Então, nós devemos ser diferentes, devemos saber que o jejum é uma época de treinamento. E este treinamento devemos aproveitar ao máximo, a sermos benfeitor, para que no intervalo deste Ramadã para com outro Ramadã, o treinamento tenha os seus, tenha efeitos positivos na aplicabilidade no decurso desses 11 meses, inshallah ta'ala. Amados irmãos, minhas irmãs, é isto que nós queríamos aqui deixar para vocês. É por essa razão que não é de admirar que os grandes sábios consideravam que qualquer pecado que o ser humano caísse, isso pode anular o seu jejum. Apesar que o dito mais correto diz que nem todos os pecados
podem anular o jejum, mas o mais importante, perde a essência do jejum. Não há dúvida alguma acerca disso. E para terminar mesmo, grande alim, Hafid ibn al-Hajar al-Asqalani, que é um dos interpretadores do livro do Imam al-Bukhari, no seu livro Fath al-Bari, ele dizia: Al-ghiba tadurru bis-siyam. Não há dúvida alguma que a calúnia, a fofoca danifica o jejum. وقد حكي عن عائشة, e foi narrado isto aqui a partir de Aisha radiallahu anha, a mãe dos tementes. وبه قال الأوزاعي, Imam Auza'i também diz a mesmíssima coisa: إن الغيبة تفطر الصائم, que não há dúvida alguma que a fofoca, a calúnia, ela danifica, ela faz com que o jejuador perca o seu jejum, isto é, danifica o jejum, isto é, quebra o jejum. Então, وتوجب عليه قضاء ذلك اليوم, e ele até dizia que é necessário que a gente contemple aquele dia que nós fofocamos, que nós caluniamos, que nós fomos maldosos, como se fosse um dia perdido, ao ponto de ser necessária a sua restituição. وأفرط بن حزم, e ainda ele dizia que Imam bin Hazm foi mais longe do que isso. Disse: يبطله كل معصية من متعمد لها ذاكر لصومه. Todo pecado que a pessoa cometer deliberadamente, isto pode quebrar ou pode danificar o seu jejum. Amados irmãos, ele provava-se com aquele hadith de Abu Huraira que nós citamos anteriormente, que aquele que não abandonar a falsidade das palavras fúteis, então Allah subhanahu wa ta'ala pode não aceitar o seu jejum. Amados irmãos, minhas irmãs, por aqui nós terminamos, mas há muito que falar sobre esta temática. Aqulu ma tasma'un, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça daqueles que quando ouvem as palavras metem em prática, que esta época de jejum seja realmente época de treinamento ao fundo, ao ponto de alcançarmos este temor e ser um espelho, não há um espelho diante de nós em todos os nossos lugares, em todas as nossas manifestações. Amém, ya Rabbal Alamin. Allahu a'lam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين